Você se preocupa com as pessoas que já partiram na sua família? E você se preocupa também com maldição em família? Tem uma pessoa que se preocupa e ela comentou, dividindo conosco. Diz o seguinte: bom dia, quero confirmar se há uma maldição da família e se ainda tem algo que eu possa fazer. Há uns anos eu tive um sonho na quarta-feira de cinzas. Eu estava na casa do meu avô materno que já faleceu. Ele estava sorrindo e estava todo iluminado num tom de amarelo. Eu olhei para ele e fiquei feliz, mas depois olhei para o chão e vi meu pai deitado de barriga para baixo. E um cachorro preto bem grande, do tamanho de uma vaca, do lado dele e na mesma posição. Parecia que o cachorro tinha domínio sobre o meu pai. Mas também parecia que eles estavam mansos e controlados por outra energia. Eu olhei para o cachorro e parecia que era hora de eu montar nele e controlá-lo. Como se eu tivesse esse direito. E como se isso fosse bom, já que o meu avô estava sorrindo. Um tempo depois eu sonhei que um professor espírita ia me explicar esse sonho. Mas eu só vi escrituras em uma língua antiga, que não consegui identificar. No chão de um lado as escrituras eram em amarelo e do outro lado em vermelho. Não lembro qual era do meu pai e a do cachorro. Parecia ser um ritual muito antigo. Alguns meses depois de fazer uma sessão de acupuntura para despossessão espiritual, poderia me explicar? Desde já agradeci então. Na verdade, o que você precisa fazer é oração para o seu pai. Você pode orar junto com a sua família. Você pode pedir para outras pessoas orarem para o seu pai. Você pode mandar o nome do seu pai nos comentários para que eu ore por ele, porque é isso que você precisa fazer, tá? Porque quando a gente sonha com alguém que partiu dessa dimensão, a gente sonha que a pessoa não está bem. Um exemplo. Daí nós fizemos uma oração, tomamos uma providência espiritual. Mas tempos depois a gente já começa a sonhar que aquela pessoa está bem, que ela está conversando bem, que ela está interagindo bem conosco. Então, quando chegou nesse ponto ali, você não precisa fazer nada por a pessoa que partiu, que morreu. Agora, o sonho que você teve com o seu pai, ele estava deitado de bruços ao lado de um cachorro preto muito grande. Se você não viu seu pai interagindo com você numa boa, tranquilo, feliz no seu sonho, depois disso, então ele ainda encontra-se necessitado de auxílio, de ajuda. Muito com certeza alguém da sua família fez algum pacto, algum tratado, fez algum tipo de parceria com espíritos negativos. E ele está passando por essa penitência. Porque quando as pessoas que se envolvem com os seres negativos, através de centro espírita, através de uma série de coisas, quando eles morrem, quando essas pessoas morrem, elas são levadas lá para baixo, para trabalhar lá para os senhores do mal. E lá é obrigado a trabalhar, porque eles torturam. Então é muito arriscado você querer questionar uma ordem lá embaixo. É muito infernal, na verdade. E muitas pessoas que fazem tratados espíritas aí, fala com quem não pode ver, acaba caindo nessa armadilha. E o caso do seu pai ali, por que você sentiu que alguma coisa controlava o seu pai e o cão preto? Eu não sei se era preto ou cão, era um cão grandão, né? Mas por quê? Porque realmente isso ali é simbólico. O cão preto simboliza os serviçais, aqueles que têm menos sabedoria, menos conhecimento e que vão lá para baixo e que são utilizados para fazer os trabalhos mais sujos. Então esse cão que você viu ao lado do seu pai é esse cão de guarda, é essa pessoa. Porque os capitães, os maiorais, fazem as coisas a bel prazer deles, eles são cheios de egos. Eles são os chefões das máfias.
Então eles não vão sair por aí, cuidar dos outros, ver assuntos aí. Eles dão ordem. Tá? Então quem você está vendo ali do lado do seu pai é um capataz ali, um capanga. Tá? E o seu pai estava de bruço, né? De barriga para baixo. Então ele está apontando para baixo. Quando você sentiu que você deveria andar a cavalo ali no Cão Preto, então ali está representando que você pode dominar toda essa situação, você pode mudar essa história. Mas é muito simples isso aí, é como eu estou falando para você. Tá? Agora, você precisa pedir oração por quê? Porque o que faz o divino atender uma oração não é as falácias, as palavras, é o alto grau de empatia. Tá? Por que você está orando? Você está orando por 1 milhão de pessoas por orar, porque Jesus Cristo é Jesus Cristo, amém, Deus? Isso não tem validade. Mas qual é o motivo pelo qual você está orando por 1 milhão de pessoas? Suponhamos que você seja uma pessoa negra. E você, na oração, faz o seguinte: querido Criador, em nome do nosso Mestre Maior, eu peço para que abençoeis a 1 milhão de pessoas que está lá no continente africano, em tal lugar, para que eles sejam protegidos da fome e da miséria. Amém. Porque eles são meus irmãos carnais. Essa oração será atendida. Porque ela é uma pessoa negra e está pedindo bênçãos para pessoas negras. É visto um alto grau de empatia. Agora, é claro, você vai orar nas suas palavras. O seu alto grau de empatia é o seu parentesco com o seu pai. Tá? Mas quando você tem simpatia, empatia, isso é que empodera o espírito humano, isso é que eleva. Tá? Uma oração sem empatia não tem nenhuma validade. Então muitas vezes você faz uma oração num grau de empatia muito baixo e não é atendida. Mas você pediu para outra pessoa que pediu para outra pessoa, e aquela pessoa, por um acaso, ela tem um alto grau de empatia. Ela tem um alto grau de elevação espiritual. E ela pede para o Criador: livra aquele senhor assim assado, dos males onde ele se encontra. E daí o divino, a providência divina atende. Mas ela atende pelo grau de empatia. É a empatia que empodera. Então não adianta orar só porque é parente, só porque é conhecido, não tem nenhuma validade, não chega a lugar nenhum a oração de pessoas que não têm empatia. Você está orando por alguém, mas qual é o motivo? É isso. Olha, querido Deus, eu estou orando pelo Pedro, porque o Pedro estudou comigo. Quando ele estudou comigo, ele foi uma pessoa muito boa para mim. E eu quero gratificá-lo, mas eu quero vê-lo tão bem, porque eu sei que o coração dele é bom e eu gostaria de pagar o bem que ele me fez. Dessa forma te peço, meu querido Deus, que abençoeis o fulano. Porque o Criador está vendo ali um acelerado nível de empatia. Qual é o motivo pelo qual você quer o bem da pessoa pela qual está orando? Só orar por ela não basta. Então o que você precisa fazer é orar para o seu pai e pedir oração para ele, até que se chegue naquele nível de empatia necessário, tá? Para elevar a oração. Depois você vai sonhar com o seu pai, você vai ver ele vai vir conversar com você. Aí é sinal de que está tudo resolvido. Mas sim, o seu pai se encontra num aprisionamento, sim. Ele não está livre, não está bem, não. Tá? Eu sonhei que uma pessoa ela foi condenada a ir depois de morta, né? A pessoa morreu e depois que ela morreu eu sonhei com essa pessoa. E eu sonhei que eles estavam levando ela para um lugar sombrio e solitário, escuro e solitário. Ela teria que ficar lá porque seria a sentença dela. Agora, é claro que eu orei por ela. Agora vou dizer o seguinte para você. Quando essa pessoa era viva, tudo que eu sonhava com ela acontecia.
bem certinho. Depois que ela morreu, eu continuei sonhando com ela. Agora a pergunta que eu faço para você. Esse sonho que eu tive, aonde depois de morta, ela seria levada para um lugar escuro e solitário, é uma brincadeira? É claro que não é. Tanto é que depois que eu fiz oração por ela e pedi aos entes dela que fizessem orações por ela, depois que eu tomei essa iniciativa, eu sonhei com ela de novo. E sonhei que ela já estava bem. Tá? Eu estava conversando com ela já. Quer dizer o quê? Que se ela chegou a ir lá para aquele local solitário e escuro, mas ela já havia saído, já havia sido tirada de lá. Se é que ela chegou a ir. Talvez nem chegou a ir. Então é isso que o seu sonho está falando. Tá? O seu pai vai receber um livramento ainda. Ele não recebeu, não. Tá? Peça oração até você sonhar com o seu pai. Quando você sonhar que ele está bem, daí você não precisa mais pedir oração por ele. Daí com certeza é ele que vai vir em seu favor, depois com o tempo. Ele vai trabalhar do jeito dele para beneficiar você, se ele conseguir ficar bem, né? É isso que está representando ali, tá? Isso ali tem pessoas que acham que quando a gente morre é amém Jesus, Jesus está ali, Deus está lá e acabou tudo agora, o perdão impera para todo lado. Não é assim. Quando a pessoa desencarna, a guerra, a luta continua, a sobrevivência continua. E quem não tem informação tem que ir atrás, mesmo depois de morto. Tem que continuar aprendendo. Anda para lá, anda para cá, quem falou certo, quem falou errado. Nós não andamos aqui nas pesquisas para saber o que é certo e o que é falso. Depois de morto, quem não atingiu um nível elevado de sabedoria e conhecimento vai ter que andar rolando por aí buscando. Tá? Porque não tem outro jeito. Então, a resposta minha é essa, hein? Seu pai, ele realmente foi acometido de algum mal, algum contato ele teve aí com os seres negativos, tá? E os seres negativos são cheios de egos, tá? E eles mandam as pessoas ir lá de baixo, que são escravas delas, eles mandam as pessoas lá ir nas dimensões, fazer o que eles querem lá. Daí são os cachorros que aparecem nos sonhos, tá? Esses serviçais aí, de baixo escalão, tá? Eu tenho uma playlist que eu vou deixar no card deste vídeo. Dê uma olhada que pode servir positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. Eu terei o maior prazer em interagir com você nos comentários, ou querendo, mande-me por e-mail que você quiser me falar. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal, isso quer dizer que vocês são os sonhadores mais amados do cosmos, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.